Muito bem, então vamos lá? Sejam bem-vindos de novo ao canal Física em Foco. Hoje a gente vai resolver uma questão de segunda fase do vestibular da UFO, que trata de ótica. E hoje a gente vai falar sobre refração, uma regra prática da aplicação da lei de Snell, sobre dispersão da luz e sobre espalhamento. Então são vários conceitos e preste atenção que vai dar certo. Vamos lá? A questão diz o seguinte: a luz que vem do Sol e que passa pela atmosfera terrestre apresenta todas as cores visíveis do espectro. Todavia, num dia claro, seco e sem nuvens, é o azul que vemos mais abundantemente no céu. Mas essa cor varia no decorrer do horário do dia, em função de uma incidência dos raios solares ocorrer de forma diferente, conforme representado de modo aproximado no esquema abaixo, em que a Terra é vista a partir do Polo Norte. Então olha só o desenho que ele deu para nós aí. Você está no Polo Norte, olhando para a Terra, e você vê que aqui o raio de luz vem aqui no vácuo, entra aqui na atmosfera, mas não sofre desvio. E isso acontece ao meio-dia. Depois, às 15 horas, você tem o raio de luz aqui, que incide também sobre a atmosfera, e ele sofre um pequeno desvio, e aqui às 18 horas ele incidindo e tendo outro desvio. Tá certo? Então só ao meio-dia que não tinha desvio. Beleza? Essa é a primeira situação. Segunda coisa que a gente deve prestar atenção é apresenta todas as cores visíveis do espectro. É o azul que vemos mais abundantemente no céu. Isso aí já é o conceito de espalhamento. Agora mesmo a gente vai ver o que é. Então vamos seguir. O que a gente precisa saber para a gente começar a questão? Qual é o conceito que ele está tratando quando ele fala que a luz está num meio, que no caso é o vácuo, e passa para outro meio, que agora é a atmosfera? Esse conceito, e ainda sofrendo um desvio. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando sobre refração. Eu deixei aí o conceito de refração. Refração é a passagem da luz entre dois meios, tá certo? Ele está passando de um meio 1 para um meio 2, um vácuo que seja transparente a ele, o vácuo, o ar, ou água e vidro, ou vidro e vácuo. Tem que ser dois meios transparentes, beleza? E a luz vai passar de um para o outro. Fechou? Então, olha só. Como é que acontece isso? Por que existe a refração? Quando a luz passa de um meio para outro, no caso do vácuo, que não existe praticamente partículas lá para poder atrasar a propagação da luz, e ele entra num meio que é a atmosfera da Terra, que está cheio de moléculas, partículas, aerosóis dispersos, ele vai ter mais dificuldade a passagem por esse meio ar. Isso causa uma mudança na velocidade da luz. E essa mudança da velocidade da luz é que provoca o desvio. Tem só um caso aonde ele não sofre desvio, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então aí, de forma geométrica, a gente tem a explicação da refração. Então, RI é o raio incidente. O raio de luz incide sobre uma superfície que separa esses dois meios, entre meio 1 e meio 2. Eu coloquei uma superfície curva, que é uma superfície qualquer. Se não houvesse mudança na velocidade e, consequentemente, na direção da luz, ele tinha que seguir essa reta tracejada aqui no segundo meio. Mas como ele sofre uma mudança na velocidade, então ele segue agora no que a gente chama de RR, que é o raio refratado. E é o ângulo de incidência, e esse ângulo de incidência eu meço ele em relação à normal, porque a normal é uma reta de referência que a gente utiliza para resolver esse tipo de exercício, e ela tem que sempre estar perpendicular entre a superfície de separação entre os dois meios. Tá bom? E R é o ângulo de refração.
Então, esses são os pontos notáveis que a gente tem aí. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver uma regra prática dessa aplicação, tá certo? Em 3 casos possíveis. A regra que explica a refração é chamada de lei de Snell. A lei de Snell, ela é uma fórmula matemática, tá bom? Depois vocês podem procurar aí, N1 vezes seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Mas como a gente está aqui num exercício que é qualitativo, ou seja, eu não estou preocupado com números, então eu vou passar para vocês uma regrinha prática, que é uma regrinha aonde eu trato do escalonamento de sinais, uma intercalação. O que significa isso? Se eu começar pelo sinal mais, então o segundo sinal será menos e o terceiro sinal será mais. Se eu começar com o sinal menos, o segundo sinal será mais e o terceiro sinal será menos. Entende? E se tivesse um quarto, ele ia ser o contrário também. Vocês vão entender como é que funciona. Qual que seria o caso? Então, repetir aqui. Eu coloquei, então, uma superfície de separação entre dois meios, o meio 1 e o meio 2. Tá? E aqui embaixo, você pode falar assim, mas como que eu sei se eu vou começar com mais ou com menos? Ele te dá uma dica sempre. Aqui ele está te falando que o índice de refração do meio 1, ele é maior que do meio 2. Quem que é o meio 1? É o de cima. Então eu começo com o sinal mais. O segundo sinal seria menos. Ou seja, está passando do meio mais para o meio menos refringente. Bom, eu tenho que medir tudo em relação à reta normal. Então eu tenho aí o meu raio incidente, está aqui ele, certo? Aí está a reta normal, que é a minha referência. Esse é o ângulo de incidência e ele deveria passar por essa reta tracejada. Mas eu não tenho que intercalar os sinais aqui, mais, menos, o terceiro sinal é mais. Se o terceiro sinal é mais, ele está afastando da normal. Então, meu raio de luz ele tem que passar pelo lado de fora aqui, ó, da minha reta tracejada. Ou seja, esse ângulo aqui, o R, tem que ser maior que o I. Pronto, já consegui geometricamente definir como que é o comportamento da luz quando ele passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Um exemplo disso seria, imagine que você tem uma lâmpada dentro d'água. Aí essa lâmpada, você acende ela, mas você vê a luz do lado de fora. Então ele está no meio água e para você ver a lâmpada, a luz tem que chegar no seu olho. Então está saindo da lâmpada e indo para o seu olho. Então ela está no meio mais refringente que a água, passando para o meio menos refringente que é ar. Imagina que você está olhando o aquário pelo lado de cima. Fechou? Seguindo, qual seria o segundo caso? Tem aí a superfície de separação entre os dois meios, só que agora, o que está acontecendo aqui? O meu índice de refração do meio 1 é menor que do meio 2. Então ele está passando do meio menos para o meio mais. Então ele está passando do meio menos para o meio mais. Beleza. Olha só, aí eu tenho então meu raio incidente com o ângulo de incidência, o I, em relação ao normal. Ele deveria passar pela reta tracejada, mas ele não vai passar porque eu sei que vai ter refração. Ora, então, no caso o terceiro sinal é menos, ele tem que aproximar da normal, ou seja, o meu ângulo R ele é menor que o meu ângulo I. Beleza? Próximo caso. Então eu tenho de novo uma superfície de separação entre dois meios, tá certo? Anormal, só que agora, o que está acontecendo com o meu raio de luz? Ele está incidindo sobre a normal. Qual que é o I, meu ângulo de incidência? É zero, gente. Como é que eu sei que é zero? Ora, ele está sobre a normal e eu meço em relação à normal. Então, o ângulo é zero. A regra é, incidiu sobre a normal, refrata sobre a normal. Então acabou, ele não tem desvio. Uai, professor, mas não sofreu refração? Sofreu refração. A velocidade mudou. Só que ele não muda de direção por causa do ângulo de incidência. Porque o desvio também depende do ângulo de incidência.
Olha só, você tem aí, então, em qualquer caso que você, qualquer um desses casos aí, sendo o índice de refração do meio 1 igual ao do meio 2, aqui, ó, sendo o N1 maior que N2, sendo o N1 menor que N2, não importa, ele não sofre desvio, ele sempre refrata sobre a normal, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque quando você vê o desenho aqui, ó, lembra que a gente assinalou lá no começo? Ele não sofreu desvio aqui, ó. Ah, mas por que ele não sofreu desvio? Porque ele está incidindo sobre a normal. Ele está ao meio-dia. Então, como é que ficaria a nossa resposta? A resposta da letra A ficaria assim, ó. Os raios solares, quando incidem obliquamente na atmosfera, obliquamente é igual nos casos aqui, ó, das 18 horas e das 15 horas. Tá feito? Sofrem desvio, porque passam do vácuo, meio menos refringente, para o ar, meio mais refringente, provocando uma mudança na velocidade de propagação da luz. Essa mudança na velocidade da propagação causa uma mudança na direção de propagação. No caso do meio-dia, ou seja, neste caso aqui, certo? Também acontece refração, pois a luz passa do vácuo para o ar. Porém, devido ao seu ângulo de incidência ser zero, por que o ângulo é zero, gente? Porque eu meço em relação a normal. Ele está incidindo exatamente sobre a normal aqui, ó. Lembra dos casos? Se ele incide sobre a normal, ele refrata sobre a normal. Porém, devido ao seu ângulo de incidência ser zero, estar sobre a normal, não vai haver mudança na direção. Essa é a resposta da letra A. Combinado? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e a gente responde depois. Bom, vamos para a letra B. Na letra B ele fala assim: por que os tons de vermelho e de laranja são os mais visíveis ao entardecer? Bom, a gente tem várias definições. A primeira definição que a gente vai falar aqui é como que a gente enxerga os objetos. Vocês já pararam para pensar? Para eu ver qualquer coisa, para eu ver a câmera que está aqui na minha frente, a luz saiu da lâmpada, refletiu sobre a câmera e entrou dentro do meu olho. A luz tem que entrar no seu olho para você poder vê-la. Então, qualquer objeto que você olhe, você só enxerga porque a luz está saindo desse objeto e entrando no seu olho. Ficou claro? Então vamos continuar. Decomposição da luz. Gente, o que é decomposição da luz? A luz branca ela é formada por 7 cores, 7 frequências diferentes, que é o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Eles estão aí, ó. Quando você tem um raio de luz que ele sofre refração, pelo fato dessas cores terem índice de refração diferentes, quando ela sofre a refração, o desvio que ela vai sofrer também é diferente. Então, umas vão desviar mais, outras vão desviar menos, tá certo? Então, se você olhar aí do lado direito, você tem um exemplo aonde você vê a dispersão da luz. Então, vamos seguir. Olha só, espalhamento. Agora a gente pode falar de espalhamento, tá certo? Quando você estuda lá na ondulatória, você vai ver uma parte onde você vê que todos os corpos absorvem radiação e emitem radiação. Todos os corpos fazem isso. A luz é um tipo de radiação, tá? Ela é uma onda. Se ela é uma onda, ela é absorvida também. Isso aqui explica o espalhamento. Quando a luz do Sol chega sobre a atmosfera da Terra, a gente tem moléculas que estão no ar que absorvem a luz azul e a violeta. Elas têm facilidade em absorver essas cores. Só que na hora de emitir essas cores, elas não emitem igual uma lanterna, certinho numa direção. Elas espalham, elas emitem para todos os lados. E a gente dá o nome disso de espalhamento, certo? A gente tem alguns tipos de espalhamento. Ou seja,
O primeiro que está escrito aí é o espalhamento de Rayleigh. Esse é a nível molecular. A gente tem o espalhamento de Mi, que ele é não molecular, não é a nível molecular, tá certo? E a gente tem o espalhamentos não seletivos que acontecem sobre as partículas e aerosóis que estão na atmosfera, certo? O que interessa para a gente aqui é o espalhamento de Rayleigh. É esse que está escrito lá no enunciado, tá? Porque o céu azul fica azul por causa disso. Como essas moléculas são preferencialmente, elas gostam da luz azul e violeta, elas absorvem essa luz e espalham para todos os lados. É igual uma lâmpada, tá certo? Então chega às 7 cores, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, na luz branca. Ele absorve essas duas cores e emitem. E ele emite e ele espalha essa luz. As outras passam mais diretamente para nós. Então é por isso que quando você olha para cima, você vê o céu azul, tá certo? Porque essas moléculas estão emitindo essas cores. Feito? O que muda no entardecer da gente deixar de ver o céu azul para começar a ver o céu alaranjado e vermelho? Olha, então vamos dar uma olhada aqui. O que acontece é o seguinte: essas cores, então, lembra que eu falei que as cores aqui, ó, vermelho, alaranjado, amarelo e o verde, eles passam mais diretamente? O azul, anil e o violeta, eles são absorvidos e são espalhados, certo? E essas cores passam mais diretamente. Se você está numa posição logo abaixo da atmosfera, a distância que você tem de atmosfera que a luz tem que percorrer aqui, ela é pequena. Pequena entre aspas, ela tem em torno de 100 km. Mas as cores, elas chegam mais juntas no seu olho, né? Com exceção do azul e do violeta. E aí, então, como você vê elas espalhando lá em cima, as moléculas emitindo a luz, você vê o céu azul, certo? Mas, o que acontece? Devido ao espalhamento, quando você está no entardecer, ou seja, numa posição onde você tem mais atmosfera para percorrer, o que acontece com a luz? Essas 3 cores, como elas foram espalhadas, é como se elas ficassem mais para trás. E o vermelho, alaranjado, o amarelo e o verde, eles passam e conseguem te alcançar. Se essas cores estão chegando no seu olho, é o que você vê. O azul ficou para trás, porque ele tem muita atmosfera para atravessar. E ele vai ficar sofrendo esse fenômeno do espalhamento, até chegar no seu olho. Entenderam como é que funciona? Aqui nesse desenho você consegue enxergar melhor. Tá? Olha lá o que acontece. Ó. As cores vermelho, alaranjado e amarelo passando mais diretamente e as outras cores ficando espalhadas na atmosfera. Então, como você vê essas 3, você vê o céu avermelhado. Então, a resposta ficaria assim. Ó. Quando entra na atmosfera, a luz de menor comprimento de onda sofre mais espalhamento pelas moléculas de gás, que formam a atmosfera terrestre. Ao entardecer, a luz percorre uma distância maior na atmosfera para chegar aos nossos olhos. Desta forma, como a luz azul, de menor comprimento de onda, sofre maior espalhamento durante a sua propagação, os tons de vermelho e de laranja predominam ao entardecer. Aqui, olha, gente, na terceira definição que eu coloquei para vocês, aqui, ó, ele dá a relação, que é o espalhamento de Rayleigh, a intensidade da luz é espalhada, é proporcional 1 sobre o comprimento de onda elevado à quarta. Aqui, ó. Então, eles são inversamente proporcionais. Quanto menor o comprimento de onda, mais espalhamento haverá. E é o que acontece com azul e violeta. Olha aqui, ó. Eu vou deixar para vocês esses links, tá? Para vocês quiserem aprofundar no assunto. Olha, essa apresentação aqui, ó, se você tiver tempo e paciência, essa apresentação aqui, ó, do professor N. Alcântara é demais. Ele é professor da Unesp, tá bom? Vocês vão gostar muito. Ele fala de vários fenômenos. Ele explica esses três fenômenos de espalhamento
E ele ainda te dá muitos outros. Ele fala sobre refração, reflexão, refletância, fala de várias coisas, vocês vão gostar, tá bom? Gente, se vocês tiverem gostado, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, tá certo? E a gente se encontra no próximo exercício. Um grande abraço para vocês, até mais.